Hebreus, capítulo 5, versículo 12 e 13. Olha o que o autor aos Hebreus diz: pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Amém, irmãos? Olha que verdade poderosa que o Senhor nos traz aqui através desse autor, né? Que a Bíblia não fala quem é. A maioria dos estudiosos creem que é o apóstolo Paulo, mas isso não é importante, não é relevante. Importante é você entender aqui o que está sendo dito, a afirmação que está sendo feita aqui. Uma vez que eu preciso que alguém me ensine novamente, né, coisas ali básicas, coisas elementares da fé, ok? Né, significa que eu estou ainda tomando leite. E se eu estou tomando leite, eu sou inexperiente. E eu estou sendo comparado a uma criança. Isso aqui é algo muito importante que todo crente ele precisa ter clareza. Você nunca, eu vou usar essa expressão forte, nunca vai acessar tudo aquilo que Deus tem para você, as promessas que Deus tem para você, se porventura você não crescer na palavra de Deus e se tornar maduro, experiente. Por isso, o tema da mensagem hoje é você ali sendo o quê? Adestrado na palavra da justiça, experimentado, capacitado, treinado na palavra da justiça. Porque enquanto eu não sou experiente na palavra da justiça, eu não sou ali experimentado nessa verdade, a palavra está dizendo que eu sou uma criança. Está comparando a mim, comparando eu e você a uma criança. O que significa que nós não somos maduros ainda. E se eu não sou maduro, eu não vou poder acessar algumas coisas que o Pai tem para mim. Como, por exemplo, você pode ter um carro lindo, um carro potente, um carro novo. E ele, além desse carro, ele tem um outro reserva. E a sua mãe ainda tem outro carro. Só que você, por ser criança, inexperiente, por não ter ainda habilitação, por não estar habilitado, o tema também da justiça, da mensagem poderia ser habilitado na palavra da justiça. Como você não está habilitado, porque você ainda é menor de idade, ou seja, você é inexperiente, você não pode desfrutar desse carro potente, bonito, dirigir. Todo menino, quando ele tem 12, 13 anos, ele começa a se interessar por isso, ele começa a pedir para o pai: deixa eu dar uma dirigida, pai. Meu pai novinho me colocava no colo e deixava eu pegar a estrada, BR, ele viajava, me levava nas viagens, quando eu estava de férias, e eu ficava ali no volante, né, faceiro. Todo menino quer chegar à vida adulta, à maioridade, para poder dirigir. Atenção, da mesma maneira, o Senhor, Ele espera que eu e você cheguemos a essa maturidade para poder fazer coisas que somente crentes adultos, maduros podem fazer. E não só fazer, desfrutar da parte de Deus. A palavra de Deus diz que quando o filho, ele é menor, em nada difere do escravo. Olha que coisa. Então está lá, o pai tem os seus funcionários, os seus empregados. O pai pode ser muito rico, pode ser muito próspero,
Mas a palavra está dizendo que o filho não é em nada diferente dos escravos, dos servos, dos trabalhadores daquele senhor. Por quê? Porque ele ainda é menor de idade, ainda ele não tem maturidade. A palavra está dizendo, para ele ser diferente daqueles escravos, ele precisa chegar à maior idade, à maturidade. Tudo que está na palavra, a conotação ali principal é a vida espiritual. O Senhor não está preocupado em falar de questões materiais, naturais, são apenas ilustrações, alegorias, para trazer uma verdade poderosa para a nossa vida espiritual. Então, todos nós precisamos crescer. Fala para o irmão que está do seu lado aí, cresce, irmão. Fala com bastante amor e carinho para ele. Não é naquela conotação quando, a esposa, o marido, ele faz palhaçada, faz coisa ali, ela fala, cresce, você não cresce. Aí você fala para ele, cresce, você precisa crescer em Deus, para você desfrutar das bênçãos, das promessas. Então, isso aqui é tão importante que é isso que vai definir a sua prosperidade no Senhor. O seu avanço em Deus. Se você não entender isso, você vai ter dificuldade. E aí você vai ver muitos cristãos, irmãos, eu posso falar para você, assim, aos montões, cristãos vivem uma vida miserável, espiritualmente, financeiramente, no casamento, a vida conjugal. Sabe por quê? Porque eles são ainda meninos na fé, eles não compreendem ainda a respeito dessa verdade, eles não cresceram. Então o Senhor, obrigado pelo café, querido, o Senhor, assim como o seu pai, a sua mãe, ele se alegrou quando você nasceu, na fé. O Senhor ficou feliz, se alegrou. Um pai e uma mãe, quando o bebê chega, é uma alegria porque todas as fases são maravilhosas. É a fase que, até trocar fraldinha, que alguém fala, é trabalhoso, pastor, mas a mãe tem prazer, tem pai que, eu já vi pai falando, deixa que eu faço isso aqui. Eu estava vendo o Gustavo, ele não está aqui, hoje ele está voltando a usar de cais livre de moto. Oh, Jesus! Acredita que ele foi para Goiânia na conferência, aqui está gravado, eu não vou falar não, está gravando a palavra, meu Deus. O Senhor está guardando ele, vai chegar bem, em nome de Jesus. Então veja, eu vejo, ele tem prazer de trocar o bebê dele, coisa que eu, pela dificuldade que eu tinha, quando meus filhos nasceram, falo, não, essa parte é sua, meu bem. Ela que trocava, eu tinha de dar banho, essas coisas, meu Deus, que luta. Eu não desfrutei dessa fase, porque eu tinha receio de pegar, de machucar, mas eu tinha alegria, prazer. Só que eu também não via a hora que os meus filhos crescessem. Não via a hora que aquela fragilidade, ela passasse logo, aquele período de fragilidade, passasse logo, eles começassem a comer uma comida mais sólida, a fazer outras coisas que eles não podem fazer ainda enquanto bebê. Então veja, Deus não é diferente, Ele quer que Ele se alegrou quando você nasceu, deu os primeiros passos na fé, mas Deus quer que você chegue à maturidade. Deus quer que você cresça. Por quê? Porque Deus, Ele quer te abençoar tanto. Deus, Ele quer abençoar tanto você, mas Ele precisa que você cresça, para Ele te entregar algumas bênçãos. Quantos estão me acompanhando? Está conseguindo me entender? Então você precisa dar uma atenção muito grande para essa verdade que está registrada aqui nessa carta aos Hebreus. Não é pouca coisa, não é algo que você pode dizer, é só... Não, filho, depende ali de, sabe, para a prosperidade, o seu avanço, o seu crescimento, depende de você entender isso e viver essa verdade, crescer, ser maduro. Por isso que o nosso curso, o primeiro curso, é maturidade no Espírito. Mas não pense que por ser maturidade no Espírito é algo superficial. Não é. É profundo. É um ensino ali, é comida, é sólido, é feijoada. A gente fica pensando que é leitinho. Não é leitinho, não. O cursão não tem leitinho. Quem está tomando leitinho ainda passa mal no cursão. Mas no bom sentido, sabe? Aquela coisa que você engasga assim, mas demora para assimilar, mas quando você...
Quando você assimila, você fala, ufa. Quando digere aquilo, e aquilo é metabolizado, você fala, nossa, que bênção, olha, a minha vida é outra. Eu estou em outro nível. Né? Ficou registrado nesse meme, aquele jogador lá do Flamengo, como que é o nome dele? Ele falou, o Flamengo está em outro patamar. Você vai perceber que a sua vida, depois do cursão, vai estar em outro patamar. Entendeu? Por quê? Porque é um alimento sólido, não é leitinho. E quando você começar a comer uma comida sólida, você vai começar ali a entender verdades como, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Você vai começar a compreender verdades poderosas como essa. Você vai entender o que Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ó, está crescendo, está começando a entender essas verdades. Eu pergunto hoje, quantos querem ser adestrados na palavra da justiça? Diga amém. Aleluia. Então, aqueles que são adestrados na palavra da justiça, em primeiro lugar, não tem medo de ser reconfigurado. Vou te explicar, você vai entender o que é isso. Nós estamos o tempo inteiro sendo bombardeados com todo tipo de informação. Desde a nossa infância até a nossa vida adulta, nós estamos sendo bombardeados, recebendo informação de todos os tipos. E aquilo vai gerar em nós o quê? Uma crença. Tudo aquilo que você recebe no decorrer da vida vai gerar em você uma crença. Sim ou não? As suas atitudes é a soma de tudo aquilo que você recebeu ao longo dos anos, e aquilo ali se tornou em crenças. Por que muita gente tem aquela coisa, sexta-feira, né, se for 13, você vê o gato preto, já fica, né, não passa debaixo de escada, não faz um monte de coisa, por quê? Foi uma informação que você recebeu, e aquilo ali gerou em você uma crença, e toda crença te leva a uma atitude. Aí você não sair de casa, por quê? Porque essa crença te levou a ter essa atitude de não sair de casa. Por isso que eu sempre afirmo, isso é muito importante, uma crença errada me leva a um comportamento errado, mas uma crença certa me leva ao comportamento correto. Então, quando eu tenho uma crença correta, e qual é a crença correta, pastor? É o que a palavra de Deus nos ensina. Por que é o que a palavra de Deus nos ensina? Porque Deus é o autor e consumador da minha e da sua fé, e Ele é o criador de todas as coisas. Deus te criou. Tem alguém melhor que o Criador para dizer o que é bom e o que não é bom para você? Não tem. Tem alguém melhor que o pai e a mãe para dizer para o filho o que é melhor? Não tem. Então Deus, Ele é aquele que pode dizer para você, isso aqui, é caminho de vida, mas esse caminho é caminho de morte. Escolhe, só que Deus é maravilhoso, Ele é gentil, Ele é sim, né, um verdadeiro gentleman. Ele olha para você e fala assim, aqui morre, aqui vive, aqui é caminho de morte, aqui é caminho de vida, escolhe. Só que Ele fala, Ele é bondoso, Ele ainda dá como que é o sopro, Ele dá aquele sopro, mas é um sopro claro, né, não é sopro, Ele está de maneira clara, é explícita. Ele fala assim, Rafael, aqui esse caminho de morte ou de vida, mas eu vou te dar uma dica, segue o caminho de vida, que você vai viver, você vai ser abençoado. Ele te dá dica ainda, mas ele deixa você escolher o caminho de morte. Por quê? Porque Ele é gentil, Ele não vai forçar você a nada. Você quer esse caminho de morte? Tudo certo, mas o negócio aí é brabo, é ruim, vai ser doloroso esse caminho, tem espinhos demais, você vai sofrer, e no final, vai ter um sofrimento eterno. Deus não deixa você enganado. Quantos me acompanhar, diga amém. Amém, irmãos? Então veja, mas chegou um dia, você obteve todas essas informações, mas chegou um dia que você teve um encontro com Deus. Aí o que acontece? Esse encontro com Deus mudou toda a sua vida. Você foi impactado, você ali, sabe, foi desarmado. Você aprendeu coisas que você jamais imaginaria que aquilo, né,
existia, você falou, meu Deus, que coisa poderosa. Em outras palavras, abalou a sua estrutura, chacoalhou a sua estrutura. Você falou, é isso. Você não sabe explicar, mas você diz, é isso que eu preciso, é disso que eu preciso. Eu só não sabia, mas agora está aqui diante de mim. Então você começa a servir a Deus, você começa a seguir a Jesus, só que existe ali todo um conjunto de crenças, por ocasião das informações que você recebeu no decorrer da sua caminhada. Aí o que muitos cristãos fazem? Eles pegam um conjunto de crenças que eles receberam, viu, Charles? Pega esse conjunto de crença e aí, olha o que eles fazem. Eles trazem para a vida nova deles, de crente agora. E aí se torna aquele crente com aquele monte de informações que agora só mudou de nome, agora são informações gospel. Está agora no gospel, agora eu sou crente, sou evangélico, passei para crente. Acredite em mim, muitos crentes vivem assim. Eles, ao invés de serem desconstruídos ou reconfigurados, eles continuam com as mesmas informações do passado e não deixam o Espírito Santo guiá-los através de informações novas que vai levá-los a uma vida abundante. Eles querem seguir um novo caminho, mas com as informações velhas, do passado, que não procedem do Espírito, não é de Deus, é coisas que ele aprendeu ali fora de Deus. Quantos estão apanhados? Diga amém. Veja, isso vai trazer danos seríssimos, gravíssimos, porque é como se você ali colocar, né, vinho novo em odre velho. Não vai dar certo, vai rachar, vai ter problema. Você precisa ali andar de acordo com a verdade da palavra. Então o que é necessário? Então quando eu falo de reconfigurar, para você entender melhor, eu vou usar um termo que é usado na informática. Você precisa ter a sua mente formatada. Tem que haver uma formatação. Então, um HD, por exemplo, está cheio de informações. Em que aspecto nós formatamos um HD? Né? Por ocasião de que eu formato um HD? As informações que estão ali talvez não são mais úteis, então eu vou formatar. Não preciso mais delas. Ou arquivos que estão naquele HD corromperam. Estão corrompidos. E por ocasião, né, desse corrompimento acontecer, começa a dar problema lá nas demais informações e pode gerar ali, começa a travar o HD, começa a travar a máquina, na verdade, daí não vai, né, você tem que reiniciar a máquina, ou por ocasião de um vírus, entrou um vírus naquele HD, e agora você não pode plugar aquele HD nos computadores, porque se você plugar e não ter o cuidado de passar um antivírus antes, pode até passar aquele vírus para a máquina e comprometer tudo que está naquela máquina. Então veja, você teve informações, houve uma somatização de informações no decorrer da sua vida, que estão te prejudicando, que não estão alinhadas com a verdade, com a palavra de Deus. E agora, você precisa que essas informações sejam removidas. Então você precisa deixar o Espírito Santo te formatar a sua mente. Você precisa dessa reconfiguração. Você não pode ficar com medo. Por quê? Porque você está sendo adestrado na palavra da justiça e você sabe que isso é vital para o seu crescimento, para o seu avanço. Então, todas aquelas informações que não são mais úteis vão ser removidas. Você vai começar agora com a sua cabeça, a sua mente do zero, zeradinha. E agora virão informações limpinhas, poderosas, informações que vêm do Espírito, que vêm de Deus, e que agora essas informações vão te levar a caminhos de vida, no seu casamento, na criação dos seus filhos, na sua vida profissional, financeira, tudo na sua vida vai começar a prosperar. Por quê? Porque removeu as informações que estavam te prejudicando.
houve então uma formatação, houve então uma reconfiguração. Quantos entenderam? Diga amém. Uma vez que isso é feito, você vai ser livre de um monte de problema. Agora, se isso não é feito, se essa reconfiguração não acontece, você vai começar a ter falas perigosas. Falas ali do tipo, né? Acusações virão sobre você da parte do diabo, você não vai saber como lidar com essas acusações. Virá tentação, você não vai conseguir vencer a tentação, você vai cair quando a tentação vir. Quando a enfermidade te alcançar, o que vai acontecer? Você vai se desesperar. Por quê? Porque ainda está com informações erradas, defasadas, uma crença errada. Você vai lidar com a enfermidade de maneira equivocada. No momento em que faltar recursos, na crise financeira, o que vai acontecer? Você vai enfatizar muito mais a falta do que a provisão pela fé. Percebe? Porque não houve essa reconfiguração, não houve essa formatação. A sua fé não vai funcionar, vai travar tudo dentro de você. Por quê? Porque não foi reconfigurado pelo Espírito Santo. Está claro isso para os irmãos? Amém? Deixa o Senhor reconfigurar. Pastor, qual que é o tipo de pensamento, né, inicial daqueles que foram reconfigurados pelo Espírito de Deus? Primeira coisa importante, você não vai mais se ver como pecador. É necessário. Se eu continuo me vendo como pecador, eu vou sempre me ver afastado, separado de Deus. Porque Deus e o pecador não podem ter comunhão. Deus só tem comunhão com aquele que é justo. Você conseguiu pegar? Você está entendendo? Aí você não é justo, porque você ainda é pecador. Se você é pecador, Deus não ouve a sua oração. Deus não pode curar você. Deus não pode te libertar da crise financeira, da crise conjugal. Deus não pode fazer nada. É o famoso céu de bronze. Por quê? Ó, não formatou. Está com a crença errada. Então você precisa entender, você foi perdoado quando você recebeu o Salvador. Quando Jesus entrou na sua vida, o Espírito Santo passou a habitar em você. São verdades poderosas que você não pode perder de vista. Uma vez que o Senhor me salvou, eu fui justificado, eu fui perdoado, eu fui lavado, eu não estou mais separado de Deus. O véu que separava-me de Deus foi rasgado de alto a baixo. Agora eu tenho comunhão com o Senhor, agora eu posso orar a Deus e Ele pode ouvir a minha oração. Não só vai ouvir, como Ele já disse sim para a minha oração. Porque a minha oração é feita em nome de Jesus. A minha oração é feita confiada no que Jesus fez, não no que eu fiz no passado, ou o que eu estou fazendo no presente, ou o que eu vou fazer no futuro. A minha confiança é exclusiva, única, em Cristo, em Jesus, o meu Salvador. Percebe que diferença? Acredite em mim. Posso dizer para você, sem medo de errar, está cheio de crente que ainda precisa ser reconfigurado. Enquanto não for reconfigurado pelo Espírito de Deus, vai continuar vivendo uma vida rasa. Vai continuar vivendo uma vida espiritual. E eu vou dizer para você, não é só espiritual. Se a sua vida espiritual é rasa, toda a sua vida exterior vai ser rasa. Porque a minha vida exterior, o sucesso dela, depende da minha vida interior. A minha vida, nesse mundo visível que os olhos podem ver, ela depende de como é a minha vida no mundo invisível, que os olhos não podem ver, que o microscópio mais avançado não consegue também ali captar nada, que a máquina fotográfica mais avançada não consegue captar nada. Essas coisas que você vê, esses videozinhos, isso é só para dar views, para viralizar e as pessoas ganharem dinheiro, mostram, pegou um fantasma aqui na foto. Já viu essas fotos? Aí parece uma menina lá atrás, assim, ó. Uma menina olhando para você. Você está lá no aniversário, né, do seu filho. Ele vai soprar o bolo, aparece um Sméagol ali atrás, do Senhor dos Anéis. Aí você fala, meu Deus, o Sméagol apareceu.
É um demônio, porque o esmigo é um demônio. É um demônio. Aí você fala, ai, o mundo espiritual. Capaz que uma câmera fotográfica consegue registrar o mundo espiritual, filho. O mundo espiritual não é limitado desse jeito, não. Não tem nada, tecnologia não pode captar. Não tem radar que consiga pegar a frequência espiritual. Sabe qual que é a frequência espiritual? Como as ondas espirituais podem ser captadas? Pelo Espírito. Espírito capta, detecta, percebe as coisas do Espírito. A sua carne só percebe as coisas da carne, as coisas naturais. Só, nada além disso. Os seus olhos naturais não podem ver nada além do que a matéria. Quantos estão me compreendendo? Diga amém. Amém? Então agora que você foi reconfigurado, você entendeu, você ressuscitou com Jesus. Ao mesmo tempo que você morreu com Jesus, você também ressuscitou. O velho homem morreu, nova criatura ressuscitou com Jesus. Coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uou, vida nova, tudo novo, uma vida agora diferente, porque Jesus vai conduzir agora a minha vida. O Espírito de Deus vai conduzir. Você não é mais quem você pensa que é. Você agora se torna o que a Bíblia diz que você é. Você pode não estar enxergando, mas você é. Você precisa declarar pela fé. Seu marido, seu cônjuge pode não enxergar. Você fala, eu sou homem de Deus. Sua mulher olha e fala, Você levanta a mão no culto para orar, ela dá risada, fala, esse aí não é meu marido não. Porque lá a mão dele fecha para acertar meu olho. Aquele levanta para adorar a Deus. As mãozinhas dele são agressivas, mas aqui é toda suave. Adora o Senhor. Ainda que você não veja, pela fé, você precisa crer que você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. Claro, uma vez que eu sou nova criatura, as minhas mãozinhas vão ser usadas para fazer o bem. Para acertar a sua esposa e ninguém mais. Amém, irmãos? Então não tenha medo de ser reconfigurado. Tenha medo de continuar sendo parecido com o primeiro Adão, que caiu e que concebeu o pecado. Assim como Adão se tornou conhecedor do bem e do mal, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você e eu também nascemos com esse mesmo conhecimento, porque em pecado nós somos concebidos, diz a palavra de Deus. E você não se tornou pecador no dia que você cometeu o primeiro pecado. Você já nasce pecador. Quantos estão entendendo? Isso é muito importante você compreender, porque na cabeça da grande maioria, pecador é aquele que comete pecado. Para Deus, todos nascem em pecado antes de sequer saber o que é pecado. O pecado de Adão. Um pecou, logo todos pecaram, diz a Bíblia. Aí você fala, antes de você falar, que você pensou aí, mas isso é injusto. Eu sou pecador por causa desse Adão. O que eu tenho a ver com esse Adão? Se eu pego esse Adão. Que é de gente que quer pegar o Adão. Miserável pecou, todo mundo agora virou pecador. O que eu tenho a ver com esse cara? Pois é o padrão que Deus estabeleceu do substituto. Adão representava a humanidade. Por isso que Jesus precisou vir. A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão foi a alma vivente. O segundo Adão, espírito vivificante. O segundo Adão veio e consertou o que o primeiro Adão fez de errado. O primeiro Adão pecou, veio Jesus e o que ele fez? Obedeceu até a morte e morte de cruz. Não pecou, não cometeu um delito sequer. Não agiu em nada, na lei, nada. As 613 leis do judaísmo, ele cumpriu. Porque ele não podia quebrar nenhum sequer desses mandamentos da lei. Porque se ele quebrasse, ele não poderia nos salvar.
nele não houve pecado, nele não houve transgressão. Então, o princípio que Deus usou para dizer que toda a humanidade está condenada, Ele usou para dizer que toda a humanidade também estará salva. Só que não é automático. Não é automático. Precisa crer. Se você não crê, você não pode ser justificado. É necessário crer. Jesus morreu. Agora, aqueles que creem no sacrifício de Jesus, recebem ali o sacrifício como presente. A Bíblia diz que eles são justificados. Que a morte não tem mais poder e domínio sobre eles. Que eles são lavados e remidos. Os seus pecados são todos perdoados. Na cruz, Jesus levou os meus e os seus pecados. Você está entendendo? Então, aquele que vir a crer em Cristo, ele é justificado. Ele deixa de ser um pecador e passa a ser justo. Deus não vê os filhos dele como pecadores, apesar deles ainda pecarem. Por que eles ainda pecam? Por que nós ainda pecamos? Porque nós ainda estamos num corpo caído. Esse corpo não foi glorificado, será no futuro, mas não agora. Enquanto ele não é glorificado, ainda você tem vontade de dar uma bolacha em alguém. Enquanto ele não é glorificado, você ainda, no trânsito de vez em quando, dá joia para alguém quando você fica nervoso. Em algum momento, não é próprio de um cristão, ok? Não pense que é próprio, mas tem irmãos. Já vi, aconteceu de passar o irmão ficar constrangido, mostrar o dedo para mim, achando que eu era um outro motorista. Aí quando eu falei, paz do Senhor, irmão, ele, ô pastor, ficou todo sem graça. Na hora o dedo dele mudou. Então, tá vendo? Fala a verdade, esse corpo aqui de vez em quando quer bater. De vez em quando você quer soltar palavras que não é própria de um cristão, palavrão. Já vi, irmão, mandando eu tomar suco. Já vi irmão mandando o outro, chamando a mãe do outro de moça. Jogando bola, o camarada, sabe, parece crente transformer. Está ali, do nada ele vira o Bumblebee. De repente ele volta e vira o caminhãozinho, o carro, o Camaro amarelo. Estou na igreja agora, Camaro. Sai da igreja, vira o Bumblebee, sai do culto, vira o Bumblebee. Fala palavrão, fala um monte de coisa feia. Veja, porque está numa carne ainda. Essa carne, então por isso que o crente ainda peca, mas não é a prática. Você peca e quando o pecado acontece é um acidente. Você ficou nervoso, estressado, de repente falou, Senhor, misericórdia. Chutei o cachorro. Aí você fica mal, depois você vai lá, abraça o cachorro, desculpa, salsicha. Não queria, você fica quebrantado, que você pede perdão até para o cachorro. Por que você pede perdão para o cachorro? Porque você tem o Espírito Santo. Fala, o que o salsicha tem a ver com isso? Eu chutei ele para quê? Tadinho dele. O que ele tem? Meus problemas não é ele que está causando. Entendeu? É a falta de clareza, a falta de consciência da verdade, que é a justiça de Deus, através de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, entenda. O homem, depois que se tornou conhecedor do bem e do mal, nunca foi propósito de Deus que assim fosse. Agora, Deus quer que o homem não ande de acordo com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus quer que o homem ande de acordo com a verdade. A verdade acima do bem e do mal. É isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Verdade, meu irmão, é uma condição acima do bem e do mal. Existe o bem, existe o mal. Existem pessoas boas, existem pessoas ruins. Pessoas maravilhosas e pessoas terríveis. Ambas essas pessoas, se não receberem a Jesus, sejam boas ou ruins, elas vão para o inferno. Elas precisam do Salvador. Então o que Deus quer é que todos recebam o sacrifício de Jesus, reconheçam a sua condição de pecador, de caído, e confiem em Jesus para o perdão dos seus pecados.
Agora, não é o que eu faço ou deixo de fazer que vai melhorar ou piorar minha situação para com Deus. É isso que você precisa entender. Não é o que você faz ou o que você deixa de fazer que te recomenda para Deus. O que vai fazer a diferença é a crença certa, é a crença no sacrifício de Jesus, no perdão que Jesus nos concedeu lá na cruz. Adão desobedeceu e todos nasceram dele mortos. Jesus obedeceu e todos aqueles que nascerem de Jesus nascerão vivos. Mudou completamente. Jesus obedeceu e eu agora tenho vida. Adão desobedeceu e a única coisa que ele trouxe foi morte. Então entenda isso. A obediência trouxe vida e você desfruta disso pela fé. Diga para o irmão que está do seu lado, fala, pela fé, meu irmão. Ficou claro para os irmãos? Deixa o Espírito Santo reconfigurar você. Em segundo lugar, aquele que é adestrado na palavra da justiça, não teme mais o inferno. Eu não vou mais temer o inferno. Por quê? Eu fui reconfigurado. Eu sou filho de Deus. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu fui salvo. Eu não posso mais ir para o inferno, porque eu recebi a salvação pela graça, mediante a fé. Agora veja, depois que você recebeu essa mudança de mente, essa metanoia, você não pode mais se comportar como um crente pecador. Ou melhor, como uma pessoa pecadora. Mas como alguém que é a própria justiça de Deus. Alguém entra no lugar e ela sempre se porta com fé. A postura dela sempre é uma postura de fé no Senhor. Esse lugar de fé ou da fé é um lugar de justiça, é um lugar de paz, é um lugar de alegria no Espírito Santo de Deus. É um lugar, meu irmão, que você não desfalece mais em meio às guerras. Você não desfalece mais em meio à adversidade. Você simplesmente permanece nesse lugar, onde a fé do tipo de Deus se move por você e se move em você. Então você não fica mais temendo o inferno. Não existe. Tem irmãos ainda que vivem dessa maneira, como eu falei no culto passado, um crente antigo, crente miliano, o camarada era para estar dando aula, está falando asneira na internet, era para estar ensinando a verdade, mas ele está dizendo que crente ainda vai para o inferno. Não sei se vocês viram um videozinho de um velhinho, é engraçado demais. Ele fala, toda vez que eu invento de aprender, de falar, novo, o negócio é complicado. Não sei se vocês viram. Aí ele fala que agora o que ele inventou de fazer, de começar, é ser crente. Falou, ser crente é difícil demais. Ninguém viu esse vídeo? Eu só não vou conseguir falar certinho. Ele fala, ser crente é difícil demais. Porque ser crente é assim, ó, você pode estar fazendo tudo certinho, você se esforça, você luta para fazer tudo certinho, ainda corre o risco de ir para o inferno. Você está entendendo? É engraçado esse vídeo, é um meme, mas é a verdade da maioria dos crentes no mundo. Eles ainda acham que depois de terem recebido a salvação de Deus, Deus vai lá e ainda toma a salvação deles e fala, não gostei do que você fez, você vai para o inferno, miserável. Ó, está cheio de gente achando que depois de salvo ele pode ainda ir para o inferno. Não é possível tal coisa. Eu sei que tem gente que fica incomodada quando eu faço essa afirmação, porque ela não é minha, ela é bíblica. Uma vez salvo, salvo para? E está cheio de versículo para provar isso. Está cheio de versículo. Não tem um versículo na Bíblia que diz que o crente pode ir para o inferno depois de salvo. Não tem. São textos ali, tirados do contexto, e que na maioria das vezes está falando do reino, mas as pessoas vão lá e põem salvação no meio. Não tem nada de salvação. Está falando de reino, trevas exteriores, está falando de disciplina, não está falando de inferno. Aonde já se viu que inferno é disciplina? Disciplina tem tempo, ela começa e termina. Inferno é eterno, filho.
Não tem possibilidade de alguém que foi para o inferno, sair do inferno e agora acabou minha disciplina no inferno. Agora eu vou para o céu. Não, filho, foi para o inferno, está no inferno para sempre. Foi salvo para sempre. Quando você olha para aquele texto que mostra o Lázaro, o mendigo e o rico que foi para o inferno e o mendigo que foi para o céu, há ali um diálogo entre Abraão e esse rico. Ali fica claro essa verdade. Aquele que foi salvo, ele está ali, e não há possibilidade dele sair dali. E aquele que está no inferno também não tem possibilidade dele sair dali e ir para o céu ou algo parecido. Sair da morte. Morreu, é morte eterna. Morreu sem Cristo, morte eterna. Morreu em Cristo, vida eterna. Aí o Senhor diz: todos aqueles que vierem a mim, de maneira alguma, eu vou lançá-los fora. Os que o Pai me deu, esses eu vou cuidar. Ninguém pode arrebatá-los da minha mão. Quem pode tirar o Filho de Deus das mãos do Todo-Poderoso? Quem pode tirar você das mãos de Jesus? O mesmo Jesus que é poderoso para te salvar, é competente para te manter a salvo. Nós não estamos falando de alguém incompetente, alguém que não é poderoso, nós estamos falando de Deus. Aquele que salvou, Ele te salvou e Ele vai cuidar de você. Ah, pastor, mas está cheio de gente que desvia, tal. Isso aí não é, é prova de que essa pessoa vai para o inferno. Primeiro que você não sabe se quem desviou realmente era salvo. Segundo, aquele que desviou, mesmo sendo salvo, um dia ele pode voltar, e ele vai voltar. Se ele foi salvo, ele volta. Como o filho pródigo. Se é filho, volta para casa. Você está entendendo? Mas aquele que tem uma aparência apenas de crente e se desvia, você fala lá, desviou e morreu daquele jeito, quem garante que ele foi salvo? Entendeu? Salvação é foro íntimo. Então as pessoas costumam fazer afirmações com base em experiências humanas. Era crente, estava lá na igreja, olha lá o que está fazendo, se prostituindo, olha que safadeza. Morreu na safadeza. E aí ele fala, está vendo como que vai para o inferno? Como assim? Você quer usar uma experiência humana para determinar a salvação ou a perda dela? Como? Você vai gerar doutrina com base em experiências humanas, naturais? Não, filho, nós não andamos com base nas experiências humanas. Eu ando com base na palavra de Deus. É o que a palavra diz. A palavra diz que é salvo, e salvo não pode mais se perder. Então, está tudo certo, eu fico com a palavra. Eu não vou ficar com as mentiras do diabo e com qualquer conversa que qualquer pessoa venha falar na internet. Eu fico com a palavra de Deus. Está entendendo? Você precisa caminhar dessa maneira, confiado na palavra, não no que estão dizendo. O que eu estou dizendo aqui só é importante se for a palavra. Não estou aqui para emitir a minha opinião. Não, filho, não estou aqui te dando minha opinião. Porque a minha opinião você pode pegar e jogar fora se você quiser. Estou aqui pregando para você a verdade. A palavra de Deus. Aí, não tem como você jogar fora. Você pode até jogar, mas você está no sal. Porque é a palavra de Deus. Você está jogando a palavra fora a verdade. Não é a minha opinião. Você está jogando aquilo que pode te salvar. Aquilo que pode te libertar. Aquilo que pode te transformar. Você está entendendo? Você pode dizer amém? Então, meu irmão, é muito importante que você viva uma vida confiado na palavra. Descanse aos pés da cruz. Não fique preocupado com todas as mentiras que o diabo tem criado e tem falado, né, na internet, através de tantas pessoas. Fique sempre com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que você foi salvo, que você está alvo mais que a neve. Que para você não há mais condenação. E você se tornou essa pessoa alvo mais que a neve, não pelo que você fez, mas pelo que você creu. Não pelo que você vai fazer, mas pelo que você creu. Preste atenção, não é o andar certinho que me torna justo, não é o andar errado que me tornou pecador.
Todos já, você entendeu, nasceram pecadores antes de cometer qualquer pecado. Então, uma vez que eu fui para Cristo, eu criei no sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz para me purificar, para me lavar. Então, agora, não há mais condenação para mim. Não há, eu estou perdoado, eu estou justificado. Deus não aceita a minha justiça, Deus não aceita a sua justiça. Qualquer pessoa que tenta se salvar apoiado na sua justiça, ou seja, apoiado naquilo que você faz, ou deixa de fazer. Deus, tu sabes o quanto eu tenho sido fiel. Ó Senhor, não falta o culto, Senhor, não falta, sou dizimista, oro todos os dias, leio a Bíblia, por isso o Senhor tem que me abençoar, por isso o Senhor tem que me salvar. Preste atenção, Deus não salva ninguém com base na própria justiça, na justiça da própria pessoa. A salvação de Deus se dá com base na justiça de Cristo. Como você já aprendeu, a desobediência de Adão trouxe o pecado, a obediência de Jesus trouxe o perdão dos pecados. Amém, irmãos? O pecado que entrou através de Adão matou o ser humano, envenenou a natureza humana, tornando o ser humano carnal, natural, preso, escravo do pecado. Não havia saída para mim e para você, não tinha como dar um jeitinho, não tinha. A sua bondade, a sua dedicação, o seu empenho não é o bastante, não é o suficiente. Só tinha uma saída. Eu tinha que morrer e nascer em outra família. E foi o que realmente aconteceu. Eu e você nascemos na família de Deus. Por isso você não pode mais sair da igreja. Mas quando eu falo isso, não estou dizendo no imperativo, não saia da igreja. Não. Você não tem como sair da igreja, porque você não entrou na igreja. Se você tivesse entrado na igreja, você poderia sair dela, mas você não entrou. Você nasceu na igreja. O que significa que a igreja agora é sua família. Você não entrou na sua família. Alguém aqui entrou na família? Estava lá, quando um belo dia, todo mundo lá na família jantando, de repente, eu entrei na família. Você não entrou, você nasceu naquela família. Por isso que não tem como também sair da família. Porque você pertence àquela família por nascimento. Você tem o mesmo sangue. Aquela família é a sua família. Quando nós nascemos de novo, a igreja se tornou a minha família em Cristo Jesus. Ou você nasceu, ou você não nasceu. Está claro isso para os irmãos? Pastor, essas pessoas que saem da igreja, não, eles não saíram da igreja, eles saíram da denominação. Pertenciam à videira, agora estão pertencendo a outra denominação. Mas eles não saíram da igreja, porque a igreja somos nós. Você e eu nascemos na igreja e nós somos a igreja que o Espírito Santo habita. Eu sei que muitos pensam que o Espírito Santo habita aqui nesse prédio. Não, filho, mas nunca. Deus não mora em prédios feitos por mãos humanas, diz a palavra de Deus. Deus habita na vida daqueles que nasceram de novo. Esse prédio aqui pode ser qualquer coisa, como já foi, aqui já foi um salão de festa. Tem igreja que acontece, às vezes o salão era um prostíbulo. Aí ele fala, meu Deus, ali não pode crescer, porque era um prostíbulo, muito demônio naquele lugar. Olha a cabeça, mentalidade errada, achando que coisas naturais, esse tipo de coisa, pode impedir o avanço da igreja. A igreja, meu irmão, ela cresce simplesmente porque ela é de Deus. O próprio Deus dá o crescimento. Na igreja, a vida, e aonde há vida, vai haver crescimento. Tudo que está vivo, eu já falei isso, cresce. Então, você que nasceu de novo, a partir
desse novo nascimento, o que conta na sua vida não é o que você faz, é o que fez. Você precisa ter essa clareza, você precisa ter esse entendimento. Adão, a primeira coisa que ele fez quando pecou foi se esconder de Deus. Hoje você não precisa se esconder mais. Toda vez que você peca e o diabo vem acusar você e eu no céu, o filho mostra para o pai as feridas nas mãos e nos pés. E aí, o que acontece? O diabo é envergonhado todas as vezes. Por quê? O diabo vem cobrar por algo, mas algo que já está pago. Ele está esperando que Deus fale assim: ah, é mesmo, Satanás, o Enner pecou, vou dar uma chinelada nele. Vou dar uma chinelada dele, ele vai bater o carro essa semana, eu vou fazer ele bater o carro para ele aprender. Você acha que é assim que funciona? Mas tem um monte de crente que acha que é assim que funciona. Pecou, Deus vai lá acusar, tem que bater o carro, vai ser colocado uma doença na vida da pessoa. Não. Deus simplesmente, Jesus vem e simplesmente mostra as feridas. Eu já paguei. Está em mim, ele foi perdoado. Não tem mais nada contra ele. O escrito de dívida que era contra ele foi riscado. Ele não tem mais débito algum. Eu paguei, Jesus diz. Por isso que o apóstolo João fala algo que é para encher o meu e o seu coração de alegria e de paz. 1 João 2,1: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você viu o que a palavra está dizendo? Ela não está dizendo que você não peca, que você agora está salvo nunca, mas você é um santo. Vou botar 2 asinhas para você voar igual anjo. Não, você está sujeito a errar. Mas se você pecar, se você errar o alvo, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E eu vou te dizer, esse advogado não perde causa, filho. Esse advogado aqui é o advogado que todo mundo gostaria de contratar. Só que não é possível contratar ele com dinheiro, por dinheiro. É só pela fé, pela graça, mediante a fé. Você precisa crer. O diabo pode vir colocar o dedo na sua cara te acusando. Você precisa lembrá-lo de algo, do futuro dele, que é no lago de fogo e enxofre. E o seu é na glória com o Senhor. E essa é a ira, essa é a raiva do diabo. Por isso ele tem se levantado e ele vai continuar se levantando contra você, contra mim. Porque ele está condenado, sentenciado à morte eterna. E eu e você, a vida eterna. Romanos 8, 32 e 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por isso que você não precisa ter medo do diabo, porque não cabe mais para mim e para você acusação, não cabe mais para nós condenação. Ele não apenas advoga em nosso favor, mas ele também nos justifica. Não só, ele te justificou. Você está justificado. Você pode dizer aleluia? Se você não entender, meu irmão, a justiça de Deus como um presente, você vai tentar conquistar algo que Deus já te deu. Está cheio de irmão tentando conquistar aquilo que já é dele. É uma tristeza ver pessoas trabalhando, lutando, se esforçando para ter o que já é dele e para ser o que ele já é. É um monte de irmão lutando para ser filho de Deus. Como assim? Você não tem que lutar para ser filho, você já é filho. Você não se esforça para ser filho. Filho se torna pela fé. Pela graça mediante a fé. Não tem a ver com esforço. Não, pastor, tem que fazer um curso de 1 ano, tem que ficar... Sabe, esse tipo de coisa que você ouve em alguns lugares. 5 anos primeiro de escola bíblica dominical, mas tantos anos disso. Agora você se tornou um crente realmente que é de Deus. Como assim? Você é recomendado a Deus pelo que faz? Não, filho. Você é recomendado a Deus pelo sacrifício de Jesus.
pelo que Ele fez. Nós somos inseridos em Cristo. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. No dia que nós recebemos a Cristo, nós somos inseridos, enxertados em Cristo. Por isso a palavra diz, nós agora estamos em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Para eles não há mais condenação, porque você e eu nascemos de novo. Você pode dizer amém? 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado. Quem que não conheceu o pecado, irmãos? Quem é esse aquele? Jesus. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não pecou, mas ele se fez pecado. Pum! Como é que ele se fez pecado? Pecando? Pegando o seu pecado, o meu, e trazendo sobre ele lá na cruz. E aí o que ele fez? Quando ele disse, tetelestai, está consumado. O que ele fez? Agora, o seu pecado que eu trouxe sobre mim, na cruz, e que eu aqui fui morto, sofri a ira de Deus, agora para você, eu vou entregar a minha justiça. Eu peguei o seu pecado e estou te dando a minha justiça. Você agora é justo por crer no meu sacrifício. Aquele seu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você e eu fomos feitos justiça de Deus pelo sacrifício de Jesus. Você pode dizer amém? Preste atenção nessa expressão. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você precisa crer nessa verdade. Jesus foi feito pecado na cruz. Tudo que eu e você fizemos de errado, e que ainda viermos a cometer, fazer de errado, maldições, os erros, todo o lixo do inferno, Jesus levou sobre ele na cruz. Ele bebeu todo o cálice da ira de Deus a ponto de por 3 horas o ambiente da cruz, irmão, ficar tomado de trevas densas. Não precisava ser todos os pecados da humanidade para se tornar trevas. Só os meus pecados eram o suficiente. Só os seus pecados eram o suficiente para escurecer tudo. Agora imagine todos os pecados de toda a humanidade juntos. Por isso, preste atenção, no momento que nós cremos, agora não há mais possibilidade de irmos para o fogo do inferno. Fomos salvos, e essa salvação, ela vai ser preservada pelo próprio Deus, porque você não está com Cristo, você está em Cristo. Você está nele, você está amalgamado com o Espírito de Deus, você não pode mais ser tirado. Como diz 1 Coríntios 6,17, nós que estamos agora no Senhor, nós somos um só Espírito com Ele. Que eu já te falei, a expressão desse um só Espírito é amálgama. Amalgamou, não dá para tirar. Eu e Deus, pum, nos tornamos um. Você e Deus, um. Está claro para você? Isso não pode ser uma frase de efeito, uma força de expressão. Você precisa crer, é a verdade de Deus a seu respeito, a meu respeito. Todos nós estávamos numa locomotiva, sabe, que estava caminhando para onde? Para o lago de fogo e enxofre. Todos nós estávamos lá, e essa locomotiva não tinha portas, não tinha saída, você estava preso, você não poderia sair porque o pecado nos escravizava. Todos estavam ali condenados, mas o que aconteceu? Uma pessoa nasceu naquela locomotiva. O nome dessa pessoa é Jesus. Ele nasceu naquela locomotiva, e sabe o que aconteceu? Jesus, ali, ele não pecou, o pecado que estava ali, envolvendo a todos, não pôde dominá-lo, não pôde ali detê-lo. E então, pela vida dele, aqueles que vieram a crer, foram salvos, e agora uma porta foi aberta. Uma porta para sair daquela locomotiva e viver uma vida abundante em Deus. É por isso que ele saiu, deixou sua glória, virou homem, se fez gente, nasceu da Virgem Maria, passou a habitar entre os homens, nessa terra, nessa locomotiva. Não tem saída para ninguém, a menos
que venham a crer em Cristo Jesus. Agora que você está em Cristo, o diabo pode vir falar qualquer coisa para você. Dizer que você vai para o inferno, dizer que você vai ter problemas, que você vai morrer. Você precisa declarar e confessar a palavra de Deus. Fala, diabo, arreda-te daqui, para trás de mim, Satanás. O meu futuro é no Senhor, é na glória. O seu é debaixo dos meus pés, no lago de fogo e enxofre. Com ousadia. E não ficar preocupado, não ficar... Meu Deus, pastor, para que mexer com o diabo? Pastor, o que é isso? Tem gente que é assim ou não é? Porque ele não sabe que o Senhor é por ele, que o diabo está debaixo dos nossos pés, é isso que a Bíblia diz. Jesus esmagou a cabeça da serpente, do diabo, e o próprio Senhor Jesus colocou ele debaixo dos nossos pés, porque ele nos deu autoridade. Então você não tem que ter esse medo, esse receio, porque você está em Cristo. Jesus deu toda a autoridade para você subjugar os demônios, os principados e potestades. Está claro isso para você? Diga amém. Aleluia. Aleluia. Você precisa viver com essa verdade no seu coração. Pela graça você foi salvo mediante a fé. Isso não vem de você, vem de Deus, é dom de Deus. Nós não merecíamos ser, mas por causa da graça de Deus, nós fomos salvos. Por isso nós não precisamos mais temer o inferno. Amém? E por último, em terceiro lugar, aquele que é adestrado na palavra da justiça, não teme mais o diabo. Você não precisa mais temer o diabo. Como eu acabei de falar, está cheio de irmão que, se falar a palavra do diabo, ele fica assustado. Ele fala, dá 3 soquinhos, 3 murrinhos na mesa. Ele fica com medo. Que isso? Você está em Cristo, você é filho de Deus. O inimigo é o seu e o meu acusador. O papel dele é nos acusar, é o máximo que ele pode fazer. Mas ele não pode mais contra mim e a sua vida, porque ele não pode contra Cristo. Cristo já venceu. O diabo já foi derrotado por Jesus. E se ele foi derrotado por Jesus, nós também vencemos sobre ele. A nossa vitória é em Cristo. Não depende do que nós fazemos. Amém, irmãos? Escute, o crente que toma leite, vive o tempo todo, vê não, atrás dele, perseguindo a ele, porque ele toma leite ainda, leitinho. Ele não entende da palavra da justiça, dessa verdade. Aqueles que são adestrados na palavra da justiça, eles estão livres em seus corações de todo medo do inimigo. Hebreus 2,14, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Uau! Jesus venceu aquele que tem o poder sobre a morte. Quem que é esse? O diabo. Isso é poderoso. Pelo poder da sua morte, Jesus, pelo poder da morte dele, ele derrotou aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Agora todos aqueles que estavam sujeitos à escravidão do inferno, que vierem a crer no Senhor, que creram no Senhor, estão livres, livres da morte, porque o diabo foi derrotado. Fala para o irmão que sai do céu e fala, irmão, o diabo foi derrotado. Creia nisso. Quando você crê, meu irmão, errado, todo tipo de fantasma e assombração vive assustando você. E aí é onde a gente começa a ouvir todo tipo de coisa terríveis. Irmãos, por exemplo, que tem medo, passa na frente de um terreiro, de um terreiro de macumba, ele fala, ai meu Deus, e agora? Vou ter uma semana ruim. Porque ele acha que pode pegar nele. Ele acha que é possível pegar nele. Tem gente que fala assim, pastor, eu moro na frente de um terreiro, eu vou mudar de casa, eu vou mudar de lugar, porque a minha vida não vai prosperar, eu morando naquele lugar. Como se o diabo pudesse fazer algo contra ele. Filho, você está em Cristo Jesus.
o diabo está debaixo dos seus pés, o Senhor já venceu o diabo. Irmãos falam, pastor, vamos fazer um ato profético, porque quando essa cidade foi fundada, uma tribo indígena fez um trabalho aqui. E pensam que se o lugar for um lugar consagrado a demônios, a espíritos malignos, eles falam, pastor, nós temos que mudar desse lugar, porque não tem como prosperar, tem uma cabeça de jumento enterrada aqui nesse palco. Debaixo desse palco tem um jumento, uma cabeça de jumento. Preste atenção, filho. Não há mais, encantamento não pode mais contra o povo de Deus. As portas do inferno não podem prevalecer contra o povo de Deus. Irmãos que falam, pastor, eu recebi um visitante estranho na minha célula. Depois que ele entrou, a célula ficou com um ambiente pesado. Como assim, irmão? Se entrou alguém pesado, carregado, é ele que vai sair leve, filho. Não é a célula, a casa que vai ficar com problema. Os demônios não ficaram ali não. Foram para o inferno. Voltaram para o lugar deles. Mas por que todo esse tipo de pensamento? Por que pensamentos tão errados? Porque as pessoas não estão entendendo ainda a verdade da justiça, a palavra da justiça. Aí os irmãos se tornam crentes místicos. Eles creem muito mais no poder das trevas do que no poder de Deus. Ele vai lá no cabeleireiro, o cabeleireiro é pai de santo. Aí fala, não, minha semana vai ser ruim, aquele cara cortou meu cabelo, botou a mão na minha cabeça. Olha o pensamento, ele acha que alguém, seja lá o que for, o que faz, consegue contaminá-lo, consegue transmitir morte para ele. Preste atenção, botar a mão na minha cabeça, não sou eu que vou ficar endemoniado, é ele que vai ser liberto. Você precisa crer nisso. Essa é a verdade do Evangelho. Na velha aliança era assim. Na velha aliança, se você tocasse em morto, você era considerado impuro. A impureza da morte vinha sobre você. Se o marido tocasse na esposa no período da menstruação, ele se tornava também impuro. Presta atenção, velha aliança. Eu pergunto, qual é o homem que no período que a esposa está menstruada, dorme em quartos separados e em camas separadas? Ninguém vai, se alguém faz isso aqui, não tem, hoje não levanta a mão. Mas não faz isso, por que não faz isso? Se você acredita que um endemoniado tocando em você te deixa endemoniado, então você tem que acreditar também que a sua esposa torna você impuro. Porque é o mesmo princípio, é a mesma base, velha aliança. Mas por que você continua dormindo no mesmo lugar que a sua esposa, você continua se relacionando com ela, tocando nela, abraçando a ela? Porque você crê que você não está mais na velha aliança, você está na nova aliança. Na nova aliança agora, quando eu toco naquele que é impuro, ele é purificado e não eu sou contaminado. Os irmãos estão entendendo? Quando eu toco no oprimido, é ele que é liberto. Quando eu toco no leproso, ele é curado. Não vai passar lepra para mim. Por quê? Porque eu não estou mais na velha aliança. Eu estou debaixo da nova aliança, que foi estabelecida pela morte de Jesus na cruz. Você percebe quantos erros, quantos excessos que existem no meio do povo de Deus? Pessoas que guardam alguns mandamentos, mas desprezam outros. Como você já sabe, se você estiver na lei, se transgredir um só dos mandamentos, você peca contra todos os mandamentos. Se alguém anda pela lei, ele tem que cumprir os 613 mandamentos da lei. Um deles é não tocar na sua esposa no período da menstruação. Você está entendendo? Está inserido na lei. Mas pode observar os seguidores da lei, eles escolhem alguns mandamentos. Jesus sabe, filho,
que é impossível o homem andar pela lei. Jesus, Deus, não criou a lei para o homem andar por ela, porque o próprio Deus sabia que era impossível. A lei foi dada para que o homem enxergasse a sua limitação, a sua pequenez, e recorresse a um Salvador, e clamasse por um Salvador, e dissesse: Deus, não posso cumprir a lei, eu preciso do Senhor, eu preciso de um Salvador, vem ao meu favor, vem, Senhor, e me salva. Você está entendendo? É importante compreender essas verdades. Hoje a sua arma não é ficar, filho, repetindo: o sangue de Jesus tem poder, como um mantra. Não. Não é voar, sobrevoar de helicóptero e jogar, sabe, litros de azeite para purificar tal lugar. Estou falando de coisas que já foram feitas por crentes. Ah, meu Deus do céu. Como se o óleo purificar uma cidade. Oh, Jesus, tem misericórdia. Só o Senhor pode salvar uma cidade. Só o sangue de Jesus é o bastante, é o suficiente para salvar uma pessoa do inferno. Fincar estaca nos 4 cantos da cidade não resolve. Enterrar uma Bíblia em frente à prefeitura não resolve. Efésios 6:12-14 diz: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, fazendo o que, irmãos? Cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da... Tem uma guerra, pastor? Tem. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim: cinjam-se com a verdade, vistam-se com a couraça da justiça. Qual é a verdade aqui que está sendo mencionada, estarada? É a palavra da justiça. Não importa o que o diabo faça, não importa o que o diabo diga, eu fico com a palavra que Deus me deu. Eu vou me cingir com a verdade. Olha o que a verdade a seu respeito: você é a própria justiça de Deus hoje na terra. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Eu repito isso, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus se fez pecado no seu e no meu lugar. Eu e você nos tornamos a justiça dele nessa terra. O apóstolo Paulo está dizendo: tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No original, a palavra aqui não é logos, é rema. É a palavra revelada. Cada batalha que você enfrentar em Deus, o Senhor vai te dar revelação para lidar com aquela situação e sair vencedor. Você pode dizer amém? O diabo não tem mais poder contra a sua vida. Você não é mais filho do diabo, você é filho de Deus. Eu vou te dizer, e nós vamos encerrar, nós vamos orar. Quando os filhos de Deus chegam, eu vou mostrar para você como é que o diabo age. Mateus 8:28-29. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Preste atenção, quando você e eu chegamos, nós é que atormentamos o diabo. Não é o diabo que atormenta você. Mas qual é a mentalidade de muitos irmãos? O diabo está tentando, pastor. O diabo vive me atentando lá, fica me atormentando. Não, filho, não tá, tem alguma coisa errada. Quando o diabo vê você e eu, é ele que fica atormentado, é ele que grita.
veio aqui me atormentar antes do tempo. Mas quantas vezes eu vejo irmãos dizendo: pastor, passa óleo, unge lá minha casa. Filho, eu não tenho problema de orar por você na sua casa, mas eu nunca vou ungir a sua casa, porque isso não é bíblico. Eu vou ungir você, mas a sua casa não. A unção não é para coisas, é para pessoas. Cansei de ver e vivi tanto tempo vendo pessoas levando carro para ungir. Eu já fiz isso, confesso, mas eu não tinha entendimento da palavra. Não entendia essas verdades tão poderosas. Eu lembro de músicos vindo trazer para mim, comprava guitarra nova: pastor, unge minha guitarra. Você tem que ungir ela, senão ela endemonia. Daqui a pouquinho a guitarra começa, entendeu? Dobrar as mãos. Não, filho. Carro, casa, não. A unção é para você. A unção é para mim. A unção de Deus é sobre as nossas vidas. Nós oramos sim, com imposição de mãos e unção. Mas um dos maiores objetivos da unção com óleo é para cura. É assim que a palavra nos ensina. 2 ocasiões para ungir alguém: quando ela está doente, ou quando ela vai receber o óleo para ser ordenada ao ministério da palavra. Do contrário, eu não uso mais. É para a nossa vida. Você já é aquele que está nas mãos de Deus, que é o suficiente e o bastante para o diabo correr de você. Maior é o que está em você, o Espírito Santo. Você pode dizer amém? Lucas 10:19: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Você pode dizer amém? Quem são esses escorpiões? Quem é essa serpente? Tem gente que fica pensando que são realmente escorpiões, demônios, filho. Escorpiões e serpentes na Bíblia está se referindo a demônios. O Senhor está dizendo: Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Você pode dizer amém? Por isso você não precisa ficar com medo. Declare sempre a palavra de Deus. O Senhor é com você. Você tem o Espírito de Deus. A autoridade de Deus está sobre a sua vida. Use essa autoridade. Mas você precisa ser adestrado na palavra da justiça. Esses é quem usam a autoridade que Deus deu. Por isso é isso que vai fazer toda a diferença. Você ser adestrado na palavra da justiça. Ou seja, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Jesus. Você pode dizer amém? Fique de pé aí no seu lugar. Vamos orar. Encerrando essa noite. Você é a justiça de Deus nessa terra, meu irmão. Você não é mais escravo do medo. Você é filho de Deus. Você e eu somos adestrados e estamos sendo adestrados na palavra da justiça. À medida que você e eu crescemos nessa verdade, que tudo é pelo o que o Senhor Jesus conquistou lá na cruz do Calvário, e não tem nada a ver com a minha performance, com o que eu faço ou deixo de fazer. Então, a partir desse entendimento, eu vou viver uma vida extraordinária, eu vou viver o sobrenatural de Deus, eu vou acessar as promessas de Deus.